Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 15. E o verso que eu quero focar é apenas o versículo 3. Esse é o verso primordial para a nossa pregação essa noite. Porém, vamos fazer a leitura do verso 1 ao 20 para que fique melhor contextualizado. Mateus capítulo 15, foco total no verso 3. Porém, vamos ler do 1 ao 20. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra de Deus. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Amém. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, amado Pai, que nesta noite o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, e que nós não venhamos ensinar a preceitos de homens, mas aos mandamentos da palavra de Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, especialmente essa passagem, Jesus ele combate fortemente a tradição dos anciãos. Ele vai dizer que eles invalidaram o mandamento de Deus em troca de suas próprias tradições. E ele vai dizer que, na verdade, eles não eram verdadeiros pregadores da palavra, mas que eles eram um joio no meio do trigo e que eles seriam arrancados e lançados fora. Que eles não passavam de cegos, guiando outros cegos, para ambos caírem no abismo do inferno. E ele combate aqui também toda aquela ideia de que aquilo que vem de fora é que contamina o homem. E com isso ele também declara puro todos os alimentos. Mas ainda hoje há pessoas que acham que, com suas tradições inventadas pelo homem e provindas do próprio inferno, acham que é pecado você comer carne de porco, por exemplo, ou qualquer outro alimento. Tudo isso não passa de falsas doutrinas, de mentiras inventadas pelo homem. E é importante sabermos onde nós estamos. No ano de 2025, no dia 31 de outubro, na última sexta-feira, celebrou-se
508 anos de reforma protestante. E como a igreja chegou aonde ela chegou? Por que é que nós estamos aqui louvando a Deus livremente, sem haver uma perseguição política, uma proibição de nós nos reunirmos, como já houve essa proibição no Brasil no passado? Meus irmãos, Jesus ele veio, ele ensinou, ele combateu o farisaísmo e ele instituiu a igreja do Novo Testamento, como ela deveria ser, como ela deveria seguir a palavra de Deus, como ela deveria ser uma igreja apostólica, fundamentada na doutrina dos apóstolos e também dos santos profetas. Porém, quando Jesus Cristo morre, a igreja continua com os apóstolos pregando, e Paulo vai dizer à igreja de Éfeso que quando ele partisse, surgiriam de dentro da própria igreja lobos devoradores, pregando mentiras, pregando heresias. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê que sempre a heresia, ela tentou de alguma forma reprimir a ortodoxia. De modo que os livros do Novo Testamento, eles sempre estão combatendo falsos ensinamentos, ensinamentos judaizantes, ensinamentos gnósticos, ensinamentos de filosofias humanas que estavam se levantando. E naquela época a igreja era muito perseguida. Primeiro a perseguir a igreja de Cristo foram os judeus, que crucificaram a Jesus e perseguiram os santos apóstolos. Depois o imperador César Nero é o primeiro imperador romano a promover uma perseguição contra os cristãos. E após isso virou rotina do Império Romano, costumeiramente, perseguir os cristãos. E por cerca de 300 anos, a igreja ela foi perseguida. Ela foi levada ao Coliseu Romano e os crentes eram jogados nas arenas para lutarem contra os gladiadores, para lutarem contra as feras selvagens. E tudo aquilo servia de diversão para a alta classe do Império Romano e seus imperadores. Até que vem o ano de 311, e no ano de 311 é posto então o chamado Édito de Tolerância. A religião cristã ela passa aí agora a ser tolerada. Chega no ano 313, nós temos o chamado Édito de Milão, pelo imperador Constantino, um imperador muito controverso na história mundial e também na história da igreja. Ele declara o cristianismo como uma das religiões do império. Até aí, a porta da igreja era muito estreita. Só entrava de fato na igreja praticamente os convertidos, porque entrar na igreja significaria colocar em risco a sua vida e também o seu patrimônio. Mas a partir da suposta conversão de Constantino, o cristianismo ele passa a virar moda. E muitas pessoas passam a entrar dentro da igreja, inclusive os bárbaros. E a perseguição era tanta antes disso que Tertuliano vai dizer que a semente do evangelho é o sangue dos mártires. Quanto mais sangue se derramava, mais a igreja crescia. A igreja continuou crescendo, é verdade, porém de uma forma inadequada. As pessoas entravam dentro da igreja sem uma mudança de vida, e elas traziam suas doutrinas, suas convicções, junto com elas, para dentro da igreja. O cristianismo conquista o chamado Império Romano, e nós passamos da história da igreja antiga para a chamada Era da Igreja Imperial. E na era da igreja imperial, a igreja continuou lutando contra heresias, como foi o Concílio de Nicéia em 325, que defendeu a divindade de Jesus, como em 381, o Concílio de Constantinopla volta também a discutir a pessoa de Cristo e a pessoa do Espírito Santo, e muitos outros concílios. A igreja foi combatendo e combatendo as heresias. Mas com o passar dos anos, a igreja ela passou aí cedendo aos poucos. E aos poucos
a igreja, ela foi se afastando da verdade. Entrava uma coisinha aqui, entrava outra coisinha ali, e essas coisas, elas não entraram de uma vez só. Não foi de uma vez que a igreja apostatou, mas foi justamente aos poucos, de uma forma imperceptível. E quando você se dava conta, a igreja já estava completamente mundana e completamente mais parecida com o diabo do que com o próprio Deus. Um outro marco na história foi o pontificado de Gregório Magno em 590. E a partir daí a igreja desce mais ainda ladeira abaixo. O bispo de Roma, ele começava a ter uma proeminência que ele nunca tinha tido na história. Ele começava a tomar um posto de liderança antibíblico e inadequado. E o papado começava a surgir aos poucos dentro da história da igreja. E o papado outra coisa não é, senão uma instituição completamente diabólica. Você entenderá por quê que isso é completamente diabólico. E a igreja, ela ficou mergulhada no que nós chamamos de a Idade das Trevas. A Idade das Trevas é um período de pouco avanço teológico, é um período de completo retrocesso, é um período que a sociedade foi levada para as trevas, é um período em que a igreja ela passa a dominar o Estado de uma forma inadequada, é um período em que o Papa é tratado como o Sol e o Imperador como a Lua. E então, chega-se ao poder eclesiástico, um poder que não deveria jamais ter chegado nas mãos. E a igreja vai ter o primeiro grande cisma em 1054. O primeiro grande cisma da igreja é o rompimento do Oriente com o Ocidente. Já havia várias discussões teológicas entre um lado da igreja e outro lado da igreja. Havia uma rivalidade entre o Império Bizantino, com o patriarca de Constantinopla, e o Império Romano, com o bispo de Roma. E em 1054 foi a gota d'água na chamada cláusula Filioque, quando a igreja do Ocidente, doutrinariamente, afirmou que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho, e a igreja do Oriente afirmava que o Espírito Santo procedia apenas do Pai. E então, isso foi o estupim para que rompesse de vez o Oriente e o Ocidente. Então, o patriarca de Constantinopla vai excomungar o bispo de Roma e declarar a igreja ortodoxa como a única igreja de Cristo verdadeiro. E o Papa de Roma faz a mesma coisa. Ele vai excomungar o patriarca de Constantinopla e declarar a Igreja Católica Apostólica Romana como a única igreja verdadeira. E aí nós temos o surgimento do catolicismo romano e também o surgimento do catolicismo ortodoxo grego. Porém, isso era apenas o começo dos vários rompimentos da igreja. Os anos foram se passando e Deus foi levantando alguns homens que são chamados de pré-reformadores. Nós temos, por exemplo, John Wycliffe. John Wycliffe, ele se levantou e ele começou a pregar contra os abusos da igreja. Ele morreu e após a sua morte ele foi condenado. Nós temos William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês, mas ele foi condenado pela Igreja Católica, porque estava traduzindo a Bíblia para o inglês. Então, o que fizeram com ele? Queimaram ele vivo. Nós temos outros homens, como John Hus. Hus significa ganso, então era João Ganso. E João Ganso também começa a denunciar os abusos da igreja, a corrupção da igreja e as heresias da igreja. E João Ganso, ele também é condenado pela Inquisição Católica e ele é queimado vivo na fogueira. E diz a história que enquanto ele morria queimado, ele dizia: hoje vocês matam um ganso, mas Deus levantará uma águia, a qual vocês não poderão contê-la. E alguns apontam que isso era uma previsão da chegada do reformador Martinho Lutero.
E teve tantos outros homens, como George Wishart, como Jerônimo Savonarola, que Deus levanta em Florença, nas barbas do Papa, e todos esses foram reprimidos pela igreja. A igreja vivia um momento de corrupção completa. A corrupção na igreja, como era que estava a igreja quando Martinho Lutero chega? Martinho Lutero, ele chega na igreja por volta do ano de 1500, século XVI. Essa altura, a imprensa tinha sido inventada. Gutenberg, por volta de 1440, ele inventa a imprensa. Antes da imprensa, os papéis eles eram escritos manualmente. Então, era muito dificultoso você produzir cópias e muito caro também. Mas com a chegada da imprensa, facilitou-se a distribuição e a impressão de literaturas. E era também o chamado período da Renascença. O período da Renascença é um período importante para a história mundial. Era a época em que estavam descobrindo o novo mundo, as grandes navegações. Então a política, a economia estava saindo das mãos da igreja, estava nascendo a classe burguesa, o antigo feudalismo estava tendo fim. E também as artes, com Leonardo da Vinci, por exemplo, saía totalmente das mãos da igreja. E também a própria política, com o livro de Maquiavel, O Príncipe, estava também saindo das mãos da igreja. E o responsável por tirar a religião das mãos da igreja seria justamente Martinho Lutero, porque a igreja ela dominava tudo, e tudo de uma forma corrupta. Você não podia ler a escritura porque a igreja não permitia. Nem mesmo os padres, muitos, sabiam ler muito pouco. A missa era feita em latim e o povo nem sabia o latim, não era na língua do povo. Eles iam para a missa e eles escutavam o ministro falando um monte de palavras que eles sequer entendiam. Nós tínhamos também o problema seríssimo das indulgências. O que eram as indulgências? As indulgências nada mais era do que perdão a preço de ouro. O catolicismo, ao longo dos anos, pregou o chamado purgatório. E como era que funcionava a indulgência? Você pagava um valor e recebia o perdão pelos seus pecados. Se o valor fosse alto, você recebia os perdões pelos pecados passados, presentes e futuros. Você estava tranquilo, porque o Papa lhe daria uma bula assinada e você poderia descer para a sua casa perdoado, tranquilo, para se encontrar com Deus, pois seus pecados estavam perdoados. Mas não só isso, você também poderia pagar pelo perdão do pecado das pessoas que estavam no purgatório. E enquanto a moeda tilintava no fundo do gasofilácio, uma alma do purgatório também se libertava. E assim eles vendiam o perdão a preço de ouro. O Papa Leão X, ele queria construir a Basílica de São Pedro. E ele precisava de dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. E então ele manda Johann Tetzel à Alemanha. E Johann Tetzel, ele era um sujeito muito habilidoso para tirar dinheiro do povo. Na entrada da cidade ele pregava sobre o inferno, no meio da cidade ele pregava sobre o purgatório, e no fim da cidade ele pregava sobre o céu, e assim vendendo as indulgências. Mas quando Martinho Lutero olha aquele acontecimento, mas quem era de fato Martinho Lutero? Ele era um monge da Igreja Católica, ele era um professor de teologia da Igreja Católica, ele era um monge agostiniano, que vem de Santo Agostinho, do mosteiro de Santo Agostinho. E ele vendo aquilo, ele entende que absolutamente nada daquilo que era pregado, que era ensinado, estava na Escritura. Absolutamente nada. Que a igreja havia de fato se corrompido. Havia, além da Inquisição, das indulgências, também havia a prática da simonia. Que era a simonia? Não passava de vendas de cargos eclesiásticos. As pessoas compravam cargo eclesiástico. E então Martinho Lutero, ao olhar tudo aquilo, ele vai denunciar todos os erros da igreja. E no dia 31 de outubro de 1517,
que era a véspera de Todos os Santos, que seria dia 1º de novembro, Martinho Lutero vai afixar, dizem que na porta da igreja do castelo em Wittenberg, as suas chamadas 95 teses contra o papado romano. E ao afixar aquelas teses ali, no outro dia, estaria cheio de gente ali. E as pessoas foram, e as pessoas leram, e em poucas semanas, aquelas 95 teses já tinham se espalhado por todos os cantos, e já havia um desconforto incontrolável. Muitas pessoas estavam descontentes já com a igreja, e precisavam então que alguém falasse a respeito daquilo. E a gente vê que o maior problema do catolicismo, da igreja ao longo dos tempos, foi qual? Foi o acréscimo. Não foi nem tanto retirar as coisas, mas foi acrescentar tradições humanas no meio do povo de Deus. Por isso que nós temos as chamadas 5 solas da Reforma Protestante. Porque as 5 solas? Porque tinha que ser só isso, não podia ter nada acrescentado. É só a Bíblia, só a Escritura, não é a Bíblia e a tradição e o magistério da igreja, como prega o catolicismo romano. É só a Bíblia que é a única regra de fé e prática. Não é a fé mais as obras, é somente a fé, o meio pelo qual nós obtemos a salvação. Não é a graça mais as obras, que são a razão da nossa salvação, mas a graça somente. Não é Cristo, Maria e os santos, é Cristo somente, o meio pelo qual nós podemos ser salvos, aquele que nos salvou. A glória não é ao Papa e à Igreja, a glória, ela é somente de Deus, e não pode ser dividido com outro. Então, todos esses acréscimos, o catolicismo havia feito, e por isso que as 5 solas da Reforma, elas são tão importantes. E ali nós temos, no período da Reforma, os nomes mais importantes. Eurículo Zwingli, ele praticamente é o que dá o início de fato à Reforma. Nós temos Martinho Lutero. Martinho Lutero é o coração da Reforma, aquele que era o mais valente dos reformadores. Nós temos também um outro grande nome, importante nome, entre tantos outros, que é João Calvino, reformador de 2ª geração. Esse é considerado como a mente da Reforma. Talvez depois de Agostinho, ele seja o maior teólogo que Deus já levantou no meio da história da igreja. Então, com muita habilidade, com um conhecimento incomparável com os demais, Calvino ele foi fundamental com a Academia de Genebra, com a Reforma Suíça, para que a igreja reformada, ela então se desenvolvesse. Inclusive o próprio Calvino, ele é o primeiro a enviar missionários para o Brasil. Ele envia 14 missionários sob o comando de Villegagnon para o Brasil, e infelizmente Villegagnon ele trai os missionários. Ao chegar no Brasil, que era colonizado pela Península Ibérica, Espanha e Portugal, mais especificamente pela colônia portuguesa, que era um estado católico, eles então começam a perseguir os missionários. Alguns foram mortos, outros foram presos, e a primeira tentativa do evangelho chegar no Brasil, ela foi reprimida pelo catolicismo romano, que semelhantemente ao judaísmo, ao farisaísmo, sempre perseguiu os verdadeiros ministros de Cristo. E veja, meus irmãos, muitos não valorizam a reforma, muitos não valorizam o que os nossos antepassados fizeram e o que eles sofreram, o que eles entregaram sua própria vida. A história da igreja, ela é manchada de sangue. A Bíblia chegou até nós em nossa língua, depois de muita gente ter o seu sangue derramado. Mas as pessoas, elas não valorizam isso. Elas preferem celebrar no dia 31 de outubro, o dia das bruxas, o Halloween. E você olha para países que são ditos cristãos, como a Inglaterra, berço da Reforma Protestante, os Estados Unidos, colonizado pelos puritanos,
E você vê que são os lugares onde o Halloween ele é mais praticado e mais divulgado, e as pessoas não valorizam a história e não valorizam a reforma. Pense bem, se não fossem os reformadores, onde nós estaríamos hoje? Nós ainda estaríamos nas trevas do catolicismo, nas trevas da ignorância, nas trevas da superstição. Basta você olhar os países onde o catolicismo dominou. Os países da América do sul europeu, eles são menos desenvolvidos, muito menos desenvolvidos do que onde os reformados colonizaram e desenvolveram. E por que isso acontece? Porque o catolicismo ele prende as pessoas nas trevas, na ignorância, nas suas falsas doutrinas. E tudo isso é danoso para a sociedade e também para a religião. E muitos anos o Brasil foi atrasado por eles, não se desenvolveu, porque não se permitia que as pessoas praticassem a sua própria religião aqui no Brasil. Mas, graças a Deus, esse tempo ficou no nosso passado. E veja, o que as pessoas fazem hoje, elas querem união, elas querem se unir ao catolicismo, elas querem voltar a ter uma comunhão com padres. E você vê até padres pregando em igrejas evangélicas. E você vê até pastores indo pregar em igrejas católicas. Que união é essa? Você olha os chamados cultos comunitários e se unem, protestantes e católicos, e dizem estar cultuando a Deus juntos. Que união é essa? Não existe união entre trevas e luz. Não existe união entre bodes e ovelhas. Qual união pode haver entre os ministros de Cristo e os ministros de Satanás? Não há união, jamais pode haver união. Eles são falsos mestres, eles são hereges, é a igreja do anticristo. É o império diabólico em forma de religião. É isso que o catolicismo se tornou ao longo dos anos e tem sido. Veja como as pessoas vão até lá e como elas são levadas ao inferno pelas tradições católicas. E quando nós falamos contra o catolicismo, nós não falamos especificamente contra os seus membros que assim são enganados, mas contra os seus ministros. Porque de modo nenhum nós podemos comparar membros com ministros. Os ministros, eles receberão pior julgamento. Essas pessoas estão indo para o inferno, mas por causa desses ministros, por causa dessa instituição, que tem bilhões de membros e tem levado bilhões de pessoas ao inferno, pelas suas falsas doutrinas, e não pode haver união entre essas coisas. As pessoas, elas vão ao catolicismo e elas aprendem a confiar em Maria. E elas acham que Maria é corredentora, que Maria as pode salvar, que Maria, ela é imaculada, ela não tem pecados. E para onde essas pessoas vão confiando em Maria? Para o inferno. Eles colocam os santos de Deus onde os santos de Deus nunca quiseram estar, no lugar de Cristo. As pessoas vão até lá e elas confiam no padre. E elas vão até o padre e elas confessam seu pecado ao padre no confessionário, e o padre diz: os seus pecados estão perdoados. E essa pessoa, ela volta para a sua casa achando que está tudo bem, que seus pecados foram perdoados, porque um sacerdote perdoou os pecados dela, mas essa pessoa voltou debaixo da ira de Deus. Ela desceu para casa sem o perdão dos seus pecados, porque homem nenhum, padre nenhum, pastor nenhum tem autoridade para perdoar pecados, senão o próprio Deus. E essas pessoas, elas são assim induzidas. As pessoas, elas vão para a missa. O que é a missa? Os reformadores chamaram a missa de a idolatria blasfema da missa. A missa é um dos piores lugares do mundo para se estar. Ali nós temos idolatria e ali nós temos blasfêmia. Supõe-se que na Eucaristia o sacerdote faz um milagre. E nesse milagre ele transforma pão e vinho
no corpo e no sangue de Cristo. Ali nós temos o sacrifício de Cristo mais uma vez, para perdão de pecados. E tudo isso não passa de superstição, porque Cristo morreu uma só vez, um só sacrifício para todos sempre. Não há sacerdote a não ser Cristo. Veja como as pessoas elas são confiantes no Papa. Como é que o Papa é chamado? O Sumo Pontífice. O que significa Sumo Pontífice? A suprema ponte entre os homens e Deus. É o Papa de Roma, a suprema ponte entre o homem e Deus. É ele que leva os homens ao céu. Quem é a suprema ponte entre os homens e Deus? É Cristo. Ele se coloca no lugar de Cristo. É por isso que a confissão de fé de Westminster vai dizer: o Papa é o anticristo. É por isso que a confissão de fé batista vai dizer: o Papa é o anticristo. É por isso que os reformadores, os puritanos, eles disseram que o Papa era o anticristo e que a igreja do Papa era a igreja do anticristo, porque ele se coloca de fato no lugar de Cristo como a suprema ponte. Dizem também que o Papa é infalível quando ele está ex cathedra, quando ele fala ex cathedra. Mas isso é claro, é uma grande mentira, porque papas se contradisseram ao longo da história. Eles não podem ser infalíveis. E não somente isso, mas eles têm dito que o Papa é a cabeça da igreja. Ora, se o Papa é a cabeça da igreja, o que Cristo é então? Tudo aquilo que é de Cristo, eles têm transportado para o Papa, o perdoador de pecados, o sacerdote, a suprema ponte, o infalível, aquele que manda e o povo obedece, aquele a quem as pessoas devem clamar pela sua intercessão. E as pessoas vão até esse local e são enganadas. Elas fazem todos os ritos, todas as tradições inventadas pelo homem. E eles vão dizer que a tradição ela está em pé de igualdade com a palavra de Deus. Mas qual tradição? A tradição que eles quiserem. Porque não existe uma só tradição. Então o que eles dizem? Não, a tradição com T maiúsculo é a tradição que deve ser obedecida. Tem a tradição com T minúsculo. Ora, então você coloca uma letra maiúscula e aquilo vira regra infalível de fé e prática. E assim as pessoas foram levadas ao inferno ao longo dos anos e ainda tem sido. Pessoas descem de lá achando que estão perdoadas domingo após domingo, enquanto estão debaixo da espada da ira de Deus. E veja, meus irmãos, você nunca deve ir para uma missa. Eu tive o desprazer de ver dentro de uma aula, em um seminário batista, um professor, pastor de seminário, que deveria ser disciplinado por essa fala dele, quando ele disse que ele vai para a missa, quando a pessoa quer ir na igreja dele, o que ele faz? Ele diz: não, eu vou para a missa, e aí depois que eu for para a missa com você, você vai para a minha igreja comigo. Ora, quem deu o direito a qualquer cristão verdadeiro de participar de um culto a Satanás? Quem deu o direito a qualquer cristão que seja participar de um falso culto, de uma idolatria blasfema? E ele estava ensinando isso dentro do seminário. Quais pastores serão formados ali? Como esses alunos saíram dali? O que esses alunos iriam ensinar em suas igrejas? Veja como essas coisas têm sido absurdas. Nunca diga que você vá à missa para que alguém venha na sua igreja. Diga o seguinte: meu amigo, se você depender que eu vá para uma idolatria blasfema, para que você vá para um culto verdadeiro, você vai para o inferno. Porque eu não vou negar ao meu Deus, participar de um falso culto, para que você vá em um culto verdadeiro. A verdade está lá. Se você quiser, você vá lá.
Se não quiser, eu nada posso fazer por você. E assim é que tem que ser feito. Nós não temos o direito de participar de nenhum falso culto, com a intenção de levar as pessoas ao céu, até porque não cabe a nós o convencimento, cabe a nós o falar apenas. Veja, você não deve nunca ficar longe da Escritura. Por anos, a Igreja Católica deixou as pessoas longe da Escritura, e aqueles que tentaram traduzi-la foram mortas, porque eles queriam ensinar tradições de homens, cego guiando cego, ambos caminhando para o abismo, assim como foram os fariseus em outrora, anulando a palavra de Deus pelas suas próprias tradições. Mas você não deve ficar longe da Escritura. E eles diziam: você não pode fazer livre interpretação da Bíblia, você só pode fazer a interpretação de acordo com a interpretação da igreja. Assim também são os testemunhos de Jeová, quando eles dizem: você precisa da torre de vigia, não faça livre interpretação. E o que é que Jesus Cristo diz? Examinais a Escritura, porque julgais nela ter a vida eterna. Veja como é completamente o oposto daquilo que Cristo diz. Nada tem a ver com o Evangelho da verdade. Nunca se mantenha longe da Escritura. Ela é a palavra infalível de Deus. Você deve tê-la, e você deve lê-la, e você deve amá-la. E as pessoas dizem: pastor, mas a Bíblia é difícil. Não. A Bíblia tem algumas partes difíceis, mas é uma doutrina reformada há muitos anos de que a Bíblia ela é clara nas partes importantes. E as partes claras, elas lançam luz àqueles textos que são mais difíceis. Então você pode ler e entender a Bíblia. Você pode ler que no princípio criou Deus os céus e a terra, e você vai entender que Deus é o Criador. Você pode ler que Jesus Cristo derramou o seu sangue para nos salvar, e você vai entender que Jesus é o Salvador. Você pode ler quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, absolutamente ninguém, nem mesmo Maria, vai ao Pai, a não ser por mim. Você pode entender que somente por meio de Cristo nós podemos chegar ao Pai. Ele é a suprema ponte. A Bíblia é clara naqueles assuntos que são mais importantes. Não fique jamais longe da Bíblia, para que a tua fé não esteja fundamentada na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Esse é o nosso dever. E veja, há uma tendência muito clara na religião, principalmente no cristianismo, em ele fazer o quê? Se desviar pela tradição. Basta você olhar como era a igreja reformada na época da reforma, como é a igreja reformada hoje? Completamente diferente. São poucas as que ainda se assemelham. Mas como são os chamados protestantes? Evangélicos. O que tem a ver pentecostalismo com reforma protestante? Nada. Nada a ver. Absolutamente. É muito mais parecido o pentecostalismo com o catolicismo. A igreja ela vai se desviando aos poucos, entre uma coisa aqui, entre uma coisa ali, e essas coisas elas vão corrompendo a igreja, e as pessoas elas começam a inventar regras, usos e costumes. Você não pode usar essa roupa, você não pode usar aquela roupa. E assim vai começando as tradições entrando dentro da igreja e a palavra de Deus sendo anulada, sendo deixada de lado. E você começa a perceber que os ministros já não são mais preparados para pregar a palavra. Qualquer um prega, tudo errado. E você vê os pregadores subirem no púlpito, eles leem o texto bíblico e eles não explicam o texto bíblico e começam a falar um monte de coisas que nada tem a ver com o texto bíblico. E você se pergunta: mas por que ele leu aquele texto bíblico? Se aquilo que ele está falando nada tem a ver com o texto que ele leu. Nem o pregador sabe por que ele leu aquele texto. Ele só lê um texto porque ele segue uma tradição que tem que ler algum texto. Então veja como a igreja ela tem cada vez mais se afastado. E as igrejas hoje, algumas são piores do que o catolicismo. Eu disse aqui que o catolicismo ele vendia perdão a preço de ouro. Mas hoje na televisão nós temos muitos aí vendendo
não é nem um perdão a preço de ouro. Não é nem a vida eterna a preço de ouro. São bens materiais aqui mesmo. Eles prometem milagres, eles prometem riquezas, e eles dizem, dê o dízimo, e você vai ter 4 vezes mais. Deus é obrigado a lhe dar 4 vezes mais. Mas onde está isso na Escritura? É a chamada teologia da prosperidade. Existe de fato a teologia da prosperidade na Escritura, mas ela não é individual, ela é comunitária. A bênção é para a comunidade, não para o indivíduo. Quando a comunidade é fiel, a comunidade é abençoada. Mas eles pregam como? Individualmente. E sabe o que as pessoas fazem? Elas vendem seus carros, elas vendem suas casas, elas vendem suas motos, e elas dão tudo para a igreja, para falsas igrejas, porque elas são enganadas por falsas promessas, pior do que o catolicismo. Porque o que o catolicismo prometia? A vida eterna. O que é que o neopentecostalismo promete? Os falsos profetas neopentecostais? Bênçãos aqui e agora. E assim as pessoas têm sido enganadas. Nada a ver com aquilo que a palavra de Deus diz. E sabe o que acontece? Essas pessoas, elas voltam de lá decepcionadas. E eu faço evangelismo de casa em casa. E eu vejo como as pessoas, muitas delas, talvez a maioria das pessoas, a maioria, não é a metade, é a maioria, já passaram por essas igrejas. E a maioria delas tem um relato de desespero, um relato de decepção. Elas dizem que deram tudo para Deus, e não deram tudo para Deus, elas deram tudo para a igreja, uma falsa igreja, mas não receberam nada em troca, e elas estão decepcionadas. E sabe o que é que muitas delas fazem? Elas começam a acusar as outras igrejas, e elas taxam os ministros de Deus no mesmo grau que elas taxam os falsos profetas. Elas começam a assimilar que nós que pregamos a palavra de Deus somos iguaizinhos a esses ladrões, mentirosos, mercenários. Mas Jesus já foi bem claro: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Mas essas pessoas, elas equiparam um ladrão ao ministro de Deus, e veja quão grave é elas acusarem o ministro de Deus de ladrão. Veja quão grave é elas acusarem os pregadores da palavra de ladrões, de falsos mestres, de charlatães. Deus fica feliz com isso? Veja quão grave é para essas pessoas elas se voltarem contra a igreja de Cristo e acusá-la de negócio, acusá-la de todos os nomes feios que eles acusam. Veja como é para essas pessoas olharem para o rebanho de Deus e chamar o rebanho de Deus de um bando de idiotas. Como é que Deus olhará para essas pessoas? Como essas pessoas elas ficam diante de Deus? Quando elas acusam seus ministros, quando elas acusam sua igreja, quando elas acusam suas ovelhas, porque elas voltaram decepcionadas de uma seita e de uma heresia. Isso é grave. Isso é muito grave. Você vê que quando Paulo era um perseguidor da igreja e Cristo encontra-se com ele, o que é que Jesus diz para Paulo? Jesus diz assim: Paulo, Paulo, por que tu persegues a igreja? Não. Jesus diz assim: Paulo, Paulo, por que tu persegues as minhas ovelhas? Não. Jesus diz: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Perseguir a igreja de Deus, perseguir as ovelhas de Deus, perseguir os ministros de Deus, equivale a perseguir o próprio Deus. E ai dessas pessoas que equiparam os falsos profetas aos profetas de Deus. E é por essas e outras que nós jamais devemos nos unir com os falsos ministros. Pelo contrário, devemos denunciar os erros deles, como Jesus denunciou os fariseus. E o texto que nós lemos diz que os fariseus se escandalizaram. Jesus vai dizer o quê? Que se escandalizam. Eles não são de Deus. Eles serão arrancados, eles serão lançados fora. E de fato, em toda parte a Escritura diz que há condenação não dada para os falsos profetas. E esses receberão uma condenação muito terrível.
muito mais terrível do que aqueles que eles têm levado dia após dia para o inferno. Então veja que a igreja ela tem se desviado. E assim como foi de pouquinho em pouquinho, a igreja chegou na situação que chegou no século XVI, ela também pode chegar. No nosso tempo, ela está se desviando. E é por isso que um dos ministros no Sínodo de Dort, ele disse o seguinte: uma igreja reformada, ela deve estar sempre se reformando. Nós sempre devemos estar voltando os olhos para a palavra de Deus, sem negociar, sem frouxidão, porque para isso nós fomos chamados. Então, meus irmãos, que nessa noite você entenda quão importante foi a reforma, quão importante é a volta às Escrituras, a volta a Cristo, a volta à fé, à graça e somente a Deus toda a glória. Que você possa entender a importância desse assunto em sua vida e que você se volte para Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nessa noite nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque o Senhor levantou homens que foram assassinados, queimados vivos, foram tirados de suas casas, foram tirados de suas famílias. E qual era o crime? Traduzir a Bíblia para o povo ler. Qual era o crime? Pregar a palavra de Deus. Quão terrível foi o destino deles, Senhor. Mas mais terrível do que o destino deles foi o destino daqueles que os perseguiram, da igreja do anticristo, dos falsos mestres, que hoje ardem no inferno. Mas os teus servos que entregaram a sua vida, acordaram nos braços de Deus, receberam a coroa da vida, receberão no juízo final o galardão devido às suas obras. Ó Senhor, que nós possamos olhar para a história e ver que o inimigo é sagaz, e ver que o inimigo ele se infiltra dentro da igreja, e se infiltrou desde o Antigo Testamento, Senhor. Já havia falsos profetas, e eles não têm cessado, e eles têm se levantado. Senhor, e abençoa os teus pastores, aquele que o Senhor colocou para cuidar do teu rebanho, para que eles tenham duas vozes, uma para chamar as ovelhas e outra para espantar os lobos. Ó Senhor, assim devem ser os teus ministros, corajosos e que falem a verdade, independentemente das consequências. Assim nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.